Então fala galera, sejam muito bem-vindos à primeira aula aqui do Cafísio TV. Hoje, para dar início, vamos abrir o nosso módulo de Fisiologia Humana, que sem dúvidas é fundamental para todos os profissionais da área da saúde, uma vez que é essencial conhecer além do que é o corpo humano, mas como ele funciona e todos os mecanismos, como eles agem. Para isso, vamos utilizar como material de referência o livro Guy, Tratado de Fisiologia Médica. A fisiologia humana, sem dúvidas, é muito complexa. Uma videoaula como essa pode até te ajudar, mas não é o único meio que você deve buscar para fomentar o seu conhecimento. Então, recomendo a vocês que leiam este livro e que utilizem esta videoaula apenas como auxiliar e tirar as suas dúvidas. Sem muita enrolação, para já darmos início à nossa aula, vamos falar um pouco mais sobre a célula humana. Aqui conseguimos observar ela com seus detalhes, apresentando aqui a sua membrana plasmática, que possui a estrutura de uma bicamada fosfolipídica. Também conseguimos observar aqui todas as organelas presentes numa célula eucarionte, aquelas que nós já estudamos na matéria de BCMOL. E observamos aqui o núcleo envolto por uma carioteca. Nesse slide, o que eu gostaria de frisar é a função da membrana plasmática. Ela possui a sua estrutura como uma bicamada fosfolipídica no formato de mosaico fluido. E ela tem um caráter hidrofóbico, ou seja, ela possui afinidade aos lipídios. Desta maneira, substâncias hidrofílicas têm maior dificuldade de ultrapassar essa membrana plasmática. Um exemplo dessas substâncias hidrofílicas seria os íons. Então, pegando um corte dessa membrana plasmática e ampliando, é possível observar essa estrutura, a sua bicamada fosfolipídica, e a disposição dos íons, tanto no meio extracelular como no meio intracelular, no citoplasma. As concentrações existentes no meio extracelular apresentam principalmente os íons sódio e cloreto. Já no meio intracelular apresenta-se o potássio, aminoácidos e proteínas. Para dar mais ênfase à nossa aula, vamos focar apenas no sódio e no potássio, pois são os íons que estão em maior abundância no nosso organismo e nas nossas células. Observamos também aqui, nesse corte da membrana plasmática, canais transportadores, que são formados por proteínas. Esses canais auxiliam o transporte entre o meio intracelular e o meio extracelular. Na natureza, o citoplasma de uma célula humana possui seu potencial elétrico por volta de menos 90 mV, porém pode alternar de uma célula para outra, chegando a menos 70 em algumas células excitáveis. Mas por que esse potencial elétrico da célula ele é negativo? Existem três motivos que contribuem para este fato. O primeiro deles seria a presença de proteínas e aminoácidos, que são substâncias que possuem carga negativa. Uma vez que elas possuem essa carga negativa e estão encontradas dispersas pelo citoplasma, elas não conseguem sair facilmente da célula, pois apresentam uma repulsão elétrica com a membrana plasmática, que também possui carga negativa, o que faz com que essas substâncias permaneçam no citoplasma. O outro motivo que contribui para este fato é o potencial de equilíbrio do íon potássio e os canais de vazamentos existentes pelas membranas. A gente vai falar um pouco mais do canal de vazamento mais para frente, mas só para se ter uma ideia, esse tipo de canal ele está aberto o tempo inteiro nas células, independente de haver um estímulo externo ou não. E ele contribui para o potencial negativo do citoplasma, porque o potencial de equilíbrio do íon potássio é marcado por um valor de menos 94 mV pela fórmula de Nernst. Essa fórmula ela estipula o potencial de equilíbrio, ou também conhecido potencial de difusão dos íons. Já o íon sódio ele possui um potencial de equilíbrio aproximadamente de 60 mV. Uma vez que a membrana plasmática possui cerca de 100 vezes mais canais de vazamento para o íon potássio, o potencial elétrico da célula deve se aproximar do potencial do potássio. Porém, como ainda existem canais de vazamento para o íon sódio, a membrana ela é um pouco mais positiva devido a este motivo. Então, se fosse tomar somente pelo valor do potencial de equilíbrio do potássio, a membrana plasmática
e o citoplasma deveriam ser carregados pelo valor de menos 94 mV. Porém, com a presença dos canais de sódio, ela apresenta uma voltagem de menos 90 mV, aproximadamente. O terceiro e último motivo que podemos citar aqui é a presença da bomba de sódio e potássio. Nós iremos falar um pouco mais dessa bomba que é tão importante para o nosso organismo no final da aula. Mas, adiantando algumas coisas aqui, ela é capaz de mandar para fora da célula 3 íons sódio e enviar para dentro da célula 2 íons potássio, o que contribui para manter o meio intracelular mais negativo, uma vez que 3 cargas positivas são jogadas para fora e apenas 2 voltam para o interior. Bom, tendo isso em vista, vamos agora falar um pouco mais sobre os conceitos existentes que nós já vimos, mas só para elucidar melhor este pensamento. O potencial de membrana tem como definição a tensão elétrica existente, exercida pelas cargas sobre as membranas. Então, todas essas forças físicas e químicas existentes através da membrana exercem forças sobre ela, essas tensões, o que acarreta por formar o potencial de membrana. Uma vez que esse potencial de membrana ele se mantenha constante ao longo do tempo, ele é conhecido como potencial de repouso. Aí surge uma dúvida, mas como é possível alterar o potencial de repouso de uma célula? A resposta está baseada no fato de existir canais transportadores. Esses canais podem ser do tipo vazamento, que já foram ditos aqui, que eles estão abertos o tempo todo, independente de haver um estímulo externo ou não, mas também podem ser do tipo dependente de voltagem. Ou seja, eles respondem a estímulos elétricos que são exercidos ou que apresentam-se através da membrana plasmática, como por exemplo, quando aumentar a concentração de um íon dentro do citoplasma ou até mesmo do lado de fora e seja capaz de estimular um limiar que abra as comportas desse canal. Canais de regulação química atuam em resposta a determinada substância química. Nesse exemplo aqui, eu posso citar as sinapses químicas, o que existe entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Após a liberação de neurotransmissores pelo neurônio pré-sináptico na fenda sináptica, esses neurotransmissores entram em contato com os receptores de membrana do neurônio pós-sináptico, o que faz com que este contato com o receptor altamente específico desencadeia uma resposta no canal de regulação química, fazendo com que ele abra suas comportas e permitindo assim um fluxo de íons. Já canais de regulação mecânica, eles abrem-se em meio a estímulos mecânicos. Podemos citar como exemplo aqui neste caso os mecanorreceptores que estão presentes na nossa pele. Eles possuem capacidade de perceber estímulos táteis e provoca a abertura dos canais de comporta, promovendo assim o fluxo de íons. Bom, já para irmos finalizando a nossa aula, vamos falar um pouco mais sobre a bomba de sódio e potássio. Esta bomba é fundamental para a manutenção da homeostase no nosso corpo e ela está em ação o tempo inteiro, já que ela está presente em todas as células do nosso corpo. Para compreender melhor o funcionamento desta bomba, vamos dividi-lo em 4 partes. Na primeira parte, ou na primeira fase, 3 íons sódio encaixam-se na proteína transportadora, que no caso é a bomba, no seu sítio específico. E uma molécula de ATP chega nessa proteína também, porém ela cliva-se. Essa clivagem é muito importante para a geração de energia. Um ponto importante, a bomba de sódio e potássio, ela é um transporte ativo, ou seja, existe um gasto energético para que ela possa funcionar. Então, com a clivagem do ATP, o ATP se transforma em ADP, ou seja, o ATP, adenosina trifosfato, se transforma em adenosina difosfato. E esse fosfato que resta dessa clivagem, ele encaixa-se na bomba no seu sítio específico. E ele promove uma alteração conformacional na bomba. Observamos isso já entrando na fase 2. A bomba, ela volta-se para o meio extracelular e se fecha para o citoplasma. Isso faz com que os 3 íons sódio que estavam presos sejam libertos e 2 íons potássio se encaixem no sítio específico. Daí já observamos o que ocorre na terceira fase. A última fase, ela baseia-se na liberação do potássio da bomba.
Quando o fosfato é liberado, a proteína ela passa por mais uma alteração conformacional, fazendo com que os íons potássio sejam liberados para o meio intracelular, no citoplasma. Bom, galera, então é isso. Assim finalizamos nossa primeira aula aqui do canal. Espero que tenhamos te ajudado de alguma maneira. Se conseguimos fazer isso, deixa aí seu feedback, deixa seu comentário aí embaixo. Se você ficou com alguma dúvida também, já comenta aí. Já pode nos procurar, não guarda dúvida para você, a gente está disposto a te ajudar, tá bem? E fica por dentro porque em breve sairá as próximas aulas. Nós estamos com o planejamento de gravar umas 15 aulas de fisiologia. E é isso, aquele abraço, qualquer coisa, fala com a gente, até a próxima.